Fala energista, boas-vindas a mais um episódio aqui da série Vida de Consultor de Energia. Seja bem-vindo e parabéns por estar aqui buscando se capacitar, buscando aprender, ouvir experiências, porque isso você já sabe, né? Agrega muito. Eu sempre digo, é melhor aprender com o erro do outro do que com o seu. E hoje eu convidei aqui o Arthur Rangel, ele que é especialista em eficiência energética, tem uma atuação bem legal na Celesc, que ele vai contar aqui para vocês, mas eu queria que você se apresentasse, Arthur, aqui para o pessoal e contasse um pouco da sua experiência com eficiência energética, porque você tem um leque aí muito grande de capacitação na área de eficiência energética. Boas-vindas. Legal, legal. Jóias, obrigado pelo convite, primeiramente, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou formado em Engenharia de Produção Elétrica, né, pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalho na área de eficiência energética desde 2012, quando eu entrei na Celesc. Eu fui lotado nessa área, então comecei a estudar, a conhecer um pouco mais e a trabalhar nesse sentido, né? Trabalhei até 2018, no final de 2018, 2019, especificamente na área da eficiência, né, dentro da Celesc. Hoje eu estou em outra área aqui dentro da Celesc, mas eu continuo prestando consultorias, fazendo palestras, cursos na área de eficiência, né? Então, tenho bastante conhecimento aí no programa de eficiência energética da ANEEL. Eu tenho especialização em sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica e eu terminei no último ano, em 2023, eu terminei meu mestrado em energia e sustentabilidade, né? Desenvolvi um projeto na área de eficiência energética também. Muito legal, Arthur. Eu até queria que você comentasse um pouquinho sobre os projetos de eficiência energética da ANEEL e até essa questão das chamadas públicas, dos projetos da Celesc, né, de eficiência energética também. Como que funciona, assim, como que eu, por exemplo, tendo um projeto de eficiência energética, eu posso entrar? Como é que funciona? Eu preciso de um intermediador? Explica para a gente esse processo. O programa de eficiência energética da ANEEL, ele foi instituído no ano de 2000. Ele é uma obrigação legal das distribuidoras de energia elétrica. Então, não é um programa só da Celesc, ou só da Copel, ou só da CEMIG, Light, enfim. Todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica, elas são obrigadas a investir um certo percentual da sua receita operacional líquida diretamente em projetos de eficiência energética que beneficiem seus consumidores, né? Consumidores da sua área de abrangência, né? De trabalho. Esse projeto, como eu falei, já vem desde 2000, obviamente, passou por algumas alterações. A regulamentação que a gente vem trabalhando, né, nesse último período aí, desde 2013, mais ou menos, ela segue mais ou menos o mesmo padrão. Foi quando foi instituído a obrigatoriedade de chamadas públicas para selecionar os projetos. Então, hoje, sim, é um processo mais isonômico, né? Qualquer cliente, consumidor das concessionárias podem apresentar um projeto, né? Então, tem algumas regrinhas, né, em relação ao processo em si, dependendo da concessionária, mas segue mais ou menos o mesmo padrão. É sempre interessante ter uma empresa ou um profissional, né, que tenha conhecimento e experiência em projetos de eficiência energética, ou especificamente no programa de eficiência energética da ANEEL, ou em ações, né, de eficiência energética nos usos finais propostos. De repente, eu quero apresentar um projeto na área de iluminação, eu nunca executei um projeto dentro do PE da ANEEL, né, do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Mas eu já executei esses projetos anteriormente, em consumidores, enfim, então eu posso ter o responsável técnico, né, desse projeto que vai ser apresentado nessas chamadas públicas. Elas foram instituídas nesse sentido, né, antes de 2013, cada concessionária definia a sua forma de investimento. Então não era um processo muito isonômico, né, que dava oportunidade a todos. Então a ANEEL botou essa obrigatoriedade das chamadas públicas, né? E ela também, além disso, ela colocou que 50% do investimento, né, dessa chamada tem que ser voltado para os dois maiores
setores econômicos, né, que são consumidores de energia elétrica na área de concessão da distribuidora de energia elétrica. Em Santa Catarina, hoje, na Celesc, os dois setores que mais consomem energia são o setor industrial e o setor residencial. Geralmente, o industrial está entre o primeiro e o segundo, na maioria dos casos, né? Mas, esporadicamente, pode ser que tenha alguma concessionária muito específica que o industrial não esteja, né? Mas aí entra um comercial um industrial, né? Então, um comercial, um industrial e um residencial. Então, depende um pouquinho da característica de cada um. Mas, geralmente, o foco fica mais para esses tipos de projetos. Perfeito. E conta um pouquinho desse programa Bônus Motor, que foi o que você desenvolveu aí, e que foi até selecionado como um projeto inovador, né? Sim, sim. O Bônus Motor, ele surgiu de um projeto prioritário da ANEEL. A ANEEL abriu uma chamada, que eles chamam de chamada prioritária, então, para fugir um pouquinho dessas chamadas públicas, e ela deixou a oportunidade para as concessionárias desenvolverem projetos voltados para a força motriz, para motores elétricos, né? A ideia desse projeto era, através de um bônus, um desconto na hora da compra do equipamento, incentivar essa troca de motores, né? A gente tem no Brasil uma, uma prática, né? Uma prática muito comum, que é a rebobinagem do motor. Toda vez que a gente rebobina um motor, a gente acaba afetando a eficiência desse motor. Ele nunca volta a ter a mesma eficiência que ele tinha antes. Ele geralmente perde 2, 3, até 5% em cada rebobinagem. E é um procedimento, é uma prática comum, é muito comum, porque para o proprietário aparenta ser um custo menor, né? Não, é mais barato ali rebobinar do que de repente eu trocar o motor. Mas por que isso? Porque muitas vezes a gente vê só o custo naquele momento, né? A gente não analisa que um motor desse, por exemplo, pode funcionar aí quase 24 horas por dia, quase todos os dias na semana. Então, essa economia que a gente deixa de ter, né? A gente acaba tendo um custo maior quando a gente rebobina no consumo de energia elétrica. Isso ao longo de um ano, até ver um pouco mais ou um pouco menos, acaba consumindo essa economia que a gente achou que tinha. Em motores, aí a gente está falando de 10 anos, pelo menos, a vida útil média do motor, né? Pelo menos 10 anos. Então, quando a gente analisa num todo, né, ao longo do ciclo de vida útil do equipamento, a gente vai ver que a economia seria muito maior de eu investir no motor novo, mais eficiente, do que eu rebobinar o motor. Então, esse programa, ele buscou isso, né? Incentivar essa troca, trazer esse conceito novo, né? Essa consciência para os consumidores da distribuidora. Então, especificamente da Celesc, a gente tentou trabalhar de uma maneira mais simples, né, do cliente ser beneficiado quando ele comprasse o motor, no momento da compra. Então, tinha um bônus que poderia chegar até 40%, dependia muito da classe de rendimento dele e da potência dele, né? Então, ela tinha uma variação em relação a isso. Então, poderia chegar até 40% de desconto, então, no momento da compra, só que ele tinha que seguir alguns processos dentro, né? Que são processos inerentes ao Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Tem que instalar esse Não podia motor. rebobinar, né? Tipo, tem que entregar um motor antigo, né? A gente não pode reaproveitar esse motor antigo em outros processos, não. Esse motor antigo era entregue para descarte. Então, a gente fazia o descarte desse motor, né? Reaproveitar todo o material deles. Então, seguia todo esse trâmite, né? A gente tinha que fazer, foi feito um processo de medição e verificação de performance, que nesse caso a gente fez através de um software, desenvolvemos um software que fazia essa simulação do consumo do motor antigo e do motor novo, para a gente ter uma ideia da economia de energia. Foi um trabalho bem legal, né? A gente trocou mais de 1.700 motores através desse programa na Celesc, e a gente teve algumas premiações, como tu colocou, né? Em 2018, esse projeto foi reconhecido como o melhor trabalho na área de eficiência energética dentro do SEND, que é o Seminário Nacional de Distribuição de Energia. No ano seguinte, a gente apresentou esse projeto em alguns eventos internacionais, na Polônia e depois nos Estados Unidos. E essas apresentações aí, eles credenciaram o projeto a ser reconhecido pela AEE, que é a Associação dos Engenheiros de Energia, uma associação internacional
é a principal associação quando a gente fala a parte de energia e eficiência energética. Então, anualmente, eles premiam as melhores iniciativas, projetos, profissionais da área de energia. E em 2020, a gente recebeu a premiação por esse projeto como um projeto de inovação de energia, né, internacionalmente. Então, o melhor projeto na área de inovação de energia a nível mundial. Né? Então, foi bem legal, bem gratificante para a gente, né, ter um reconhecimento a esse nível, né, e poder trazer isso para a gente aqui, Celeste, Santa Catarina, Brasil, né. Foi a primeira premiação nesse sentido, né, o Brasil, né. A gente teve depois o capítulo estudantil, que eles chamam de capítulos, assim, nessas associações menores, tal, aqui do Brasil, sendo reconhecida também pelo trabalho que desenvolveu com palestras, eventos, enfim, né, mas esse de 2020 foi a primeira premiação que a gente recebeu, né, dentro desse CAE, né. Muito legal, nossa, parabéns, representando, como catarinense também, um orgulho, né? O Arthur, e essa questão da certificação, né, de medição e verificação, a gente já comentou sobre isso aqui em outro episódio aqui da nossa série, mas queria que você comentasse também como que se obtém essa certificação, como que funciona. Bom, primeiramente é interessante a gente entender por que dessa certificação, né? Quando a gente trabalha com eficiência energética, não é só medir o consumo. A gente tem variáveis que influenciam no consumo de energia do equipamento. A gente está falando do motor, por exemplo, dependendo da aplicação desse motor, ele pode estar sofrendo a variação, a influência de temperatura, de produto que ele está sendo produzido mais na frente, alguma variação conforme sazonalidade. Então, a gente tem que ser atento a isso e verificar como isso influencia. A gente comenta muito que não adianta a gente tem que comparar maçã com maçã, né? Então, tem que ser as mesmas bases, né? Então, existe hoje pela EVO, que é uma instituição internacional, ela desenvolveu um protocolo internacional de medição e verificação de performance, onde ela dá as diretrizes de como a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que se preocupar, para montar esse modelo matemático, né? É uma modelagem matemática. Esse protocolo ele dá as diretrizes para a gente fazer uma modelagem matemática do sistema antigo e do sistema novo e conseguir comparar os dois na mesma base, né? E aí a gente consegue ter uma ideia real da economia que a gente teve, sem influências externas, enfim, uma variação de produção que pode afetar, né? Então a gente consegue verificar exatamente como foi o consumo e como foi a economia que esse projeto trouxe ao final da sua execução. E dentro disso existe uma certificação internacional. Essa certificação ela é concedida aos profissionais, dizendo, esse profissional ele conhece o protocolo e sabe aplicar o protocolo, que é uma exigência da ANEEL. A ANEEL exige que as estações de medição e verificação sejam de acordo com o protocolo internacional de medição e verificação de performance. Então, essa certificação ela te permite trabalhar nesse sentido, né? Isso para quem desenvolve projetos, para quem está trabalhando nessa área, é uma garantia que dá mais para o teu cliente, né? Só, eu estou desenvolvendo um projeto, eu tenho a certificação, então eu vou garantir que esse resultado aqui realmente seja correto, e não de repente apresentar alguma coisa que daqui a pouco o cliente analise, pô, não era isso aqui, não é essa economia, esse cara me enganou ali. Então, não, a certificação, ela te dá ela te acredita dessa maneira, né? Então, tu consegue dar uma garantia melhor, uma qualidade maior, né, para o teu cliente. Perfeito. Agora falando sobre a consultoria em energia, Arthur, para você o que é ser um consultor de energia? O que ele quer, esse profissional? O que ele faz? Ele simplesmente migra consumidores do mercado regulado para o mercado livre? Ele instala sistema de energia solar? É só isso? Joyce, como eu trabalho bastante na área de eficiência, então tem algumas vezes que a gente chega em alguns clientes e a gente sente isso. Muitas vezes eles acham que a gente está ali só para vender energia no Mercado Livre ou para corrigir o fator de potência lá, que ele está pagando uma multa lá de energia reativa na sua fatura. Ou então que a gente quer instalar, como tu falou ali, vamos instalar o fotovoltaico, a geração distribuída aqui.
eu acredito que quem trabalha com energia, como vai prestar um serviço de consultoria de energia, ele tem que ter essa visão num todo, né? Ele tem que saber avaliar tanto essa situação, analisar as tarifas que o cliente está pagando, para ver se realmente vale a pena ou não ele migrar para um mercado livre, ficar no mercado cativo, avaliar a possibilidade de geração distribuída, saber corrigir esses fatores de potência, que é importante, né? Mas eu acho que a eficiência energética ela tinha que ser olhada com mais carinho quando a gente vai trabalhar com isso. Não adianta nada a gente fazer tudo isso e continuar desperdiçando energia, né? A energia, principalmente a energia elétrica, a gente não consegue ver. Então, o desperdício de energia, ele não é visto. Não é como se fosse um desperdício de água, por exemplo, que a gente vê o vazamento, vê pingar. Então, a gente tem essa preocupação, né? Então, eu gosto sempre, quando eu trabalho, eu vou conversar sobre isso, eu gosto de falar isso: olha, gente, é muito melhor a gente primeiro reduzir os desperdícios, né? É mais viável, é mais econômico, e depois trabalhar com as outras opções que são necessárias também. Mas eu acredito que um consultor de energia ele tem que ter essa visão um pouco mais ampla e tem que saber colocar isso para o seu cliente ali no final também, né? Eu faço uma comparação básica assim quando a gente fala de geração distribuída, muito assim, né? Até para explicar, mas por que fazer eficiência energética, né? Pensa assim, vamos pensar como água, né? Eu tenho a minha instalação, enfim, eu vou instalar um poço artesiano agora aqui, mas eu vou continuar com meus vazamentos lá, essa água sendo jogada fora? Não, eu vou trabalhar primeiro para reduzir esses meus vazamentos, corrigir eles, e depois eu vou pensar, de repente eu não preciso fazer um poço tão grande, não preciso ter um sistema de armazenamento tão grande, né? E isso tem um comparativo, né? Se a gente for pensar em geração distribuída e fotovoltaica. Se a gente trabalhar primeiro com eficiência energética, o sistema que eu vou desenvolver depois, ele pode ser menor. Eu posso economizar em número de placas, eu posso economizar no inversor que eu vou utilizar, então isso tudo volta. E a mesma coisa, eu vou migrar para o mercado livre. Eu posso comprar menos energia, não preciso comprar tanto, porque eu já economizei aqui. Então é sempre bom a gente ter essa visão, né, de um todo. Na hora de a gente prestar uma consultoria para um cliente, a gente avaliar a instalação também, ver quais são os principais usos finais que estão sendo utilizados, né, quais são os equipamentos, até para saber focar também, né? A gente vai trabalhar com eficiência energética, a gente tem que saber quais. Não adianta a gente querer abraçar tudo, de repente não vai ter viabilidade. Então, a gente olhando o que mais consome dentro de uma instalação e trabalhando já nesse sentido, a gente já consegue ter um bom resultado. Legal. E falando sobre o que mais consome em uma instalação, Arthur, teria algum case aí para contar para a gente de exemplos desses equipamentos que mais consomem, aonde que eu posso... Ah, não, aqui é certeiro, você vai atuar aqui, com certeza você vai ter alguma forma de aplicar eficiência energética de alguma forma. Indústrias, por exemplo, né? A gente sabe que tem um potencial muito grande. Quando a gente fala de indústria, o setor industrial, o principal equipamento, o principal uso final que mais consome energia é o motor, é a força motriz. Os motores são responsáveis, na média, em quase 70% do consumo de uma instalação. Isso não é média, né? Então, dependendo do tipo de indústria que a gente tem, a gente pode ter um consumo que chega a 90%, 95%, como pode ser menor também. Então, quando a gente tenta no setor industrial, a gente geralmente coloca isso, motores, que geralmente a gente usa motores em sistema de refrigeração, em sistema de transporte, né, esteiras, enfim. Se a gente for trabalhar aí, por exemplo, essa parte plástica, né, empresas que produzem embalagens, tubulações, enfim, tem as extrusoras, tem as injetoras, tem um sistema de resfriamento desse sistema, então tudo isso agrega e usa o motor, né? A gente teve dentro da Celeste alguns projetos que eu acompanhei, que a gente desenvolveu e geriu e fez a gestão em grandes indústrias. A gente teve o que a gente chamou de indústria mais eficiente. Foram projetos grandes, empresas como a BRF, a Tupi, a Tigre. Então, a Tigre, por exemplo, trabalhou toda na automação, né, na melhoria dos seus equipamentos, dos motores, substituição, e automação de alguns processos. E aí a gente conseguiu ter uma economia
que variou em torno de 20% a 25% com o projeto como um todo. A Tupi tinha uma gama de motores, assim, então, várias utilizações, muito grande, né? A gente trocou quase 300 motores dentro da Tupi e foi quase nada, assim, mas também teve uma economia bem significativa, na faixa aí de uns 10%. O frigorífico, por exemplo, como o BRF, a gente também tem bastante utilização. Outro uso interessante que a gente acaba tendo muito vazamento também, que a gente pode trabalhar, sistemas de ar comprimido, né? A gente tem muitas indústrias que existem em sistemas de ar comprimido e vazamentos pequenininhos, aquilo fica rodando 24 horas, a gente vai jogando aquele ar vai saindo, vai indo embora, vai indo embora. Então, é sempre interessante também a gente dar uma olhada nesse tipo de equipamento, uso final, e ver o que a gente consegue trazer de melhoria em relação a isso. Uma outra Arthur, coisa que é interessante falar, né, é iluminação, né? Eu acho que é importante a gente falar também de iluminação, porque hoje a gente tem cada dia mais a tecnologia LED presente num todo, né? Tanto nas instalações, enfim, o LED ele tem uma economia significativa comparado com a tecnologia fluorescente, por exemplo. A gente já tem, pode reduzir em torno de 50%, pelo menos. Então, dependendo também da indústria, do comércio que a gente esteja falando aqui, é sempre bom e interessante a gente olhar também com carinho, né, a parte de iluminação interna, externa. É sempre interessante a gente avaliar essa possibilidade, porque ela traz grandes retornos também, né, de economia. e às vezes negligenciado, né? Porque a Sim, pessoa chega e fala assim: ah, é óbvio que todo mundo sabe que o LED é mais eficiente. Não é óbvio, gente. Não é óbvio para você que atua com energia, que exato, está o tempo todo vivenciando isso. exato. Para o empresário, para a indústria que está ali, para eles só estão interessados em produzir, não interessa. Então, tem que olhar para a iluminação, tem que olhar também, muito importante. Isso é uma dificuldade que tu falou, Jorge. Eu acho que é interessante quem trabalha com consultoria tem que saber como apresentar esses dados, né? Porque muitas vezes o que é óbvio para a gente não é para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Né? O empresário lá muitas vezes não tem essa visão. Eles têm uma visão muito de operação, produzir. Eles Uhum. esquecem um pouco de ver como esse equipamento está consumindo energia. Então, muitas vezes, tu tem que saber apresentar dados, ó, gráficos fáceis, né, que tu consiga apresentar se tu fazer esse investimento aqui, a gente vai ter uma economia de tanto, esse retorno vai voltar em tantos meses, um ano, 2 anos, enfim. Então, quando tu traz essa metodologia, tu apresenta dessa maneira, tu consegue ter um retorno melhor. O que o teu cliente consegue entender, o que parece muitas vezes óbvio para a gente, como tu falou, mas a pessoa leiga, de repente, ela não tem essa visão, ela não está vendo isso, né? Ela não está prestando atenção que aquilo ali pode trazer uma economia para ela. Então é sempre bom a gente ter esse conceito quando a gente vai trabalhar com consultoria também. Exatamente. E outra coisa, iluminação tem em qualquer unidade consumidora, né? A gente estava falando aqui Tá? da indústria, que tem motores, tem vários equipamentos ali no processo produtivo, mas iluminação tem nos comércios, tem em qualquer lugar, gente. Então, olha para a iluminação, não negligencia Exato. isso. E Hotel, mercado, qualquer. farmácia, tudo tem iluminação. Então, muitas vezes, tu vai trabalhar em algum setor específico, não tem motor, pô, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem iluminação. Ó, iluminação aqui a gente tem um ganho legal. Então, é bom sempre a gente estar atento a isso. Uhum. Eu ia até te perguntar, Arthur, assim, que conselhos você daria para quem está começando a abordar agora essas indústrias ou esses comércios, esses clientes, de abordagem, assim, de como que eu chego e eu falo sobre isso, porque, querendo ou não, a gente está desbravando, né, um mercado que é muito pautado em, ou é, igual você falou antes, ou é migração para o Mercado Livre, ou implantação de energia solar. Tá, vai, substituição de motor, já tá um pouquinho mais comum nas indústrias. Mas o consultor atuando com soluções variadas e diversas, assim, qual conselho você daria para esses profissionais adentrarem nas indústrias, conversarem com esses empresários e prospectarem esses clientes? Eu acho que o ideal nesse sentido, assim, é tu tentar
buscar, nem que seja, não é um case meu, por exemplo, né? Mas, pô, vou buscar ver se eu não tenho alguns exemplos de repente, até pessoas que sejam concorrentes ali, ó, o cara está investindo, o cara está trabalhando com isso, o cara teve um ganho nesse sentido, porque quando a gente trabalha com energia, como a gente está aqui, é um dos principais insumos que a gente tem nas instalações, né? Isso é muito importante a gente ter ciência. Então, quando a gente consegue ter economia com esse insumo, isso pode representar uma competitividade para o nosso consumidor, para o nosso cliente, né? Então, ele pode ser mais competitivo no mercado. Então, eu recomendo primeiramente dar uma pesquisada. Eu vou conversar com um cara que trabalha em um supermercado. Pô, deixa eu dar uma pesquisadinha aqui, ver se eu acho alguns exemplos do que já foi feito, até para a gente também ter ciência, não, do que eu posso olhar lá. Eu vou chegar lá, já vou dar uma olhada na iluminação, vou dar uma olhada nos balcão frigoríficos que ele tem, então eu vou olhar o sistema de condicionamento de ar-condicionado, como é que não é. Então, tem algumas áreas que a gente tem que já se precaver antes de ir, buscar algumas soluções que já possam existir. Na hora que tu for falar, tu já tem, isso aqui a gente consegue reduzir numa faixa de tantos por cento. Então, a hora que tu começa a conversar com o teu futuro cliente, apresentando possíveis resultados, eu acredito que se torna mais fácil. Mas é difícil, assim, porque geralmente não tem esse conhecimento, né? A área de eficiência energética ainda, ela não é tão desbravada, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Eu adorei essa dica, porque pesquisa sobre aquele nicho, pesquisa sobre aquela indústria, pesquisa sobre o produto do empresário, sabe? Sobre o processo produtivo. Você não precisa dominar, saber etapa por etapa, mas o fato de você pesquisar um processo ali que ocorre naquela indústria já demonstra que você se interessou, ou que você sabe, Exato. ou que você pelo menos está ali à disposição para contribuir. Então, pesquise. E demonstra interesse também, né? Eu acredito É, nisso. Pô, tu tá indo conversar com a pessoa, tu se interessou, o cliente vai te olhar com outros olhos. Ele vai verdade. olhar para ti, pô, ele buscou saber o que eu faço. Ele buscou saber onde eu atuo. Então, isso vai te trazer uma vantagem na hora em relação a outros consultores ou outras possibilidades que ele possa ter. Com certeza. E uma dica que eu gosto de dar sempre, Arthur, é falar que você é um consultor que vai avaliar as melhores soluções para ele energéticas. Não é só uma Isso, solução, não é isso aqui que eu tenho, é isso aqui, pronto, acabou, exato. é a melhor solução. Não, você vai ter essa capacidade analítica de olhar, avaliar as soluções possíveis de economia e apresentar as soluções. Então, esse posicionamento eu bato muito nessa tecla. Você tem que se posicionar como esse profissional, que acho que faz toda a diferença, né? Eu gosto sempre de trabalhar isso. Quando eu faço alguma coisa nesse sentido, apresentar algumas possibilidades. Isso depende muito do quanto o teu cliente está interessado em investir. Também tem a ver, não quero investir muito. Não, a gente Isso. tem uma opção aqui que já te traz um retorno. Então, tu Uhum. conseguir, como tu falou, Jorge, apresentar opções, solução, é o que ele quer. Acho que ele vai conseguir atender e tu conseguir angariar um mercado muito maior, né? E na tua opinião, Arthur, essa primeira análise de viabilidade, ou esse primeiro relatório analítico, ou que a gente costuma chamar de diagnóstico energético, deve ser cobrado? Não deve ser cobrado? Como é que você aplica aí? Vou tirar por algumas questões que eu já participei, tá? Então, no início, eu trabalhava muito, como era voltado para programas de eficiência energética para chamadas públicas, né? Então, eu trabalhava com o pessoal assim, se for aprovado, eu quero um percentual de tanto em relação a esse trabalho. Eu fui desenvolvendo, porque é uma área de risco também, a gente está entrando, estou Sim. buscando o meu mercado, né? Estou buscando a minha clientela. Então, atualmente, eu trabalho com um valor fixo, peço um valorzinho mais baixo, mais tranquilo, mas para pelo menos eu ter algo para a gente começar, que é um trabalho que é feito, um diagnóstico, ele não é um trabalho tão simples assim, né? Ah, E posteriormente, se o projeto for aprovado, aí eu recebo um valor um pouco maior.
Isso voltado especificamente para projetos que vão ser apresentados em chamadas públicas, né? Que é um nicho mais que eu atuo. Mas, num sentido amplo, fica difícil da gente fazer um diagnóstico amplo, apresentar para o consumidor e não receber nada em relação a isso. Porque o diagnóstico, basicamente, quando a gente está trabalhando como consultor de energia, é o nosso trabalho, né? É o nosso serviço. O diagnóstico é o nosso serviço. É isso que tu falou anteriormente, é onde eu vou apresentar as possibilidades, o que é mais viável, o que não é, conforme. Então, o diagnóstico em si é isso. A gente pode fazer um pré-diagnóstico, por exemplo, um trabalho mais simples, apontando algumas coisas, e aí tu tem que colocar, ó, se a gente aprofundar, a gente fechando, a gente vai mais nesse foco aqui. Né? Então, isso é uma outra forma de abordagem também. E aí, de repente, não cobrar, né? Porque é difícil também, né? Chegar lá e, não vou olhar nada aqui, já chegar cobrando. Tem muitas vezes que o cliente vai te olhar assim, mas por que eu já vou te pagar? Nem sei o que pode me apresentar. Então, se tu pensar nesse sentido de um pré-diagnóstico, fazer um pré-levantamento, alguma coisa nesse sentido, então, de repente, isso te abre mais portas. Né? Perfeito. Arthur, muito obrigada pela sua participação, riquíssimas contribuições aqui para a nossa série Vida de Consultor de Energia, te agradeço. Pessoal, vou deixar os contatos do Arthur aqui para quem quiser entrar em contato. E obrigada novamente, Arthur. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Meus contatos ficam aí. Quem precisar de alguma coisa, alguma dica, alguma informação, é só me contactar ali que tá tranquilo. Beleza, gente? Valeu, pessoal. Até o nosso próximo episódio aqui da série Vida de Consultor de Energia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.